Você provavelmente conhece a Estátua da Liberdade, o Monte Rushmore e a Torre Eiffel, mas talvez não saiba que eles escondem um segredo. Por trás de cada selfie e cartão postal existe uma verdade sombria, muitas vezes chocante, que a história oficial preferiu calar. Já imaginou que o monumento mais icônico da França tem um apartamento secreto do seu criador? Ou que o Cristo Redentor guarda rachaduras, silêncio e um passado de vidas perdidas? Hoje vamos abrir as portas trancadas, subir nos degraus proibidos e quebrar o silêncio para te mostrar os 15 segredos mais inacreditáveis que espreitam dentro dos monumentos públicos. Se você quer ter uma nova visão de mundo e descobrir a história real, prepare-se, porque a recompensa é imediata. A primeira verdade vai te surpreender em 1 minuto. Para não perder nada dessa jornada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. 15. O Monte Rushmore. O Monte Rushmore é a casa de 4 ex-presidentes norte-americanos, esculpidos no granito das Colinas Negras, em Dakota do Sul. Cada rosto tem mais de 18 metros de altura, e o monumento atrai anualmente mais de 2 milhões de pessoas. Mas, por trás do rosto de Abraham Lincoln, existe uma câmara secreta conhecida como o Salão de Registros. O escultor-chefe, Gutzon Borglum, imaginou este lugar como um cofre para guardar documentos importantíssimos dos Estados Unidos, como a Constituição e a Declaração de Independência. O plano era forrar o salão com placas de mármore e bronze, transformando-o em um santuário para esses textos. A escavação do Salão de Registros começou em 1938, abrindo um poço vertical de mais de 21 metros e uma câmara de entrada de quase 11 metros de profundidade. Mas, em 1941, tudo parou. Problemas de financiamento e o início da Segunda Guerra Mundial forçaram a paralisação. Borglum também morreu naquele ano, e seu filho, Lincoln, deu fim ao projeto. O resultado? Uma caverna vazia e inacabada, escondida atrás da face de Lincoln. Por décadas, a câmara ficou selada e completamente inacessível ao público. O final dessa história, em 1998, é de arrepiar. O Serviço Nacional de Parques instalou uma cápsula do tempo no salão. Dentro de um cofre de titânio, selado por uma tampa de granito, estão 16 painéis de porcelana com as palavras de textos americanos-chave, uma biografia de Borglum e a explicação do propósito do monumento. Claro, tudo isso é destinado a civilizações futuras. Hoje, o Salão de Registros permanece fechado ao público, cercado e sob vigilância. A entrada só pode ser vista de helicóptero ou drone. Ou seja, quem está lá embaixo na plataforma de observação nem imagina a câmara selada que espreita por trás da cabeça de Lincoln. Mas espere, tem mais! A história do Monte Rushmore também está ligada aos Lakota Sioux. As Colinas Negras eram terras sagradas para eles, que as chamavam de os 6 avós. A escultura dos presidentes é considerada uma profanação por muitas comunidades nativas. O governo dos Estados Unidos tomou as Colinas Negras, violando o Tratado de Fort Laramie de 1868. Uma decisão da Suprema Corte de 1980 confirmou a ilegalidade da tomada de terras, mas os Lakota se recusaram a aceitar compensação financeira, insistindo que a terra deve ser devolvida. O Monte Rushmore é um projeto de engenharia colossal, mas com um contexto histórico complexo de apropriação de terras. 14. O Memorial a Lincoln. O Memorial a Lincoln, localizado no extremo oeste do National Mall, em Washington, D.C., exibe uma fachada neoclássica e uma estátua sentada de Abraham Lincoln com quase 6 metros de altura. Milhões de pessoas o visitam anualmente. Contudo, abaixo do memorial reside uma rede de câmaras ocas e uma história de vigilância da Guerra Fria. A construção começou em 1914, mas devido ao solo pantanoso perto do rio Potomac, os engenheiros tiveram que construir fundações profundas e reforçadas. Eles escavaram grandes áreas e preencheram com pilares de concreto, o que deixou um vasto espaço vazio, que chamaram de Undercroft. Este espaço, raramente visto pelo público, é composto por corredores que se cruzam, vigas reforçadas, suportes de concreto e chão de terra. Tem tetos altos, paredes inacabadas e uma atmosfera úmida e fria. Tubulações correm pelas paredes e algumas luzes pendem de vigas expostas. Nos anos 1970, foram encontrados grafites datados das décadas de 1920 e 30, incluindo iniciais, murais e desenhos, feitos pelas equipes de construção originais. Mas o segredo mais eletrizante vem da Guerra Fria.
o Undercroft do Memorial a Lincoln foi usado para equipamentos de vigilância e estações de monitoramento. A polícia do Parque Nacional instalou salas de rádio e postos de observação, alguns dos quais ainda estão lá. Fios antigos, equipamentos de rádio e armários persistem. Há rumores, nunca confirmados, de que o espaço foi preparado como um bunker de comunicações seguro. Mais recentemente, o Undercroft tem abrigado morcegos e insetos, o que levou a estudos ecológicos e esforços de controle de pragas. E aqui fica a parte sinistra. Alguns trabalhadores relataram sons estranhos lá embaixo, o que torna a atmosfera ainda mais inquietante. Em 2017, o Serviço Nacional de Parques anunciou planos para reformar e abrir partes do Undercroft ao público, incluindo uma passarela de vidro, mas, até agora, o acesso continua restrito. É um espaço com uma história oculta sob o memorial, contendo vestígios do período de construção e da vigilância da Guerra Fria. 13. O Monumento a Washington. O Monumento a Washington, com seus impressionantes 169 metros de altura, é um dos obeliscos mais reconhecidos no mundo. Homenageia George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, e é a estrutura de pedra mais alta do mundo. A construção começou em 1848 e terminou em 1884, com atrasos devido a questões de financiamento, à guerra civil e a disputas políticas. No topo, foi colocado um capitel em forma de pirâmide, feito de alumínio, um metal valioso na época. Ele funcionava como um para-raios. Acontece que o sistema de proteção contra raios teve seus problemas. O monumento é atingido por raios múltiplas vezes anualmente, às vezes chegando a uma dúzia de vezes. O sistema inicial falhou, causando rachaduras na pedra e marcas de queimadura internas. Visitantes relataram sentir eletricidade estática durante tempestades. Um homem chegou a desmaiar depois que um raio afetou o poço do elevador. A umidade e as repetidas descargas elétricas levaram a desmoronamento do cimento e falhas elétricas. Hastes de cobre e fios de aterramento adicionais foram instalados, mas o problema persiste devido à altura e localização do monumento, tornando-o um alvo frequente. Os engenheiros registram cada ataque. Em 2011, um terremoto na Virgínia causou danos estruturais, incluindo rachaduras na pedra e descolamento do cimento. Os 30 metros superiores da torre se deslocaram. O monumento foi fechado por mais de 3 anos para reparos. O capitel de alumínio está inscrito com as palavras em latim Laus Deo, que significa louvor a Deus, além dos nomes dos construtores, a data de conclusão e medições científicas. Hoje, o topo do monumento é inacessível ao público. A plataforma de observação fica 9 metros abaixo. O capitel está selado dentro de uma gaiola de raios, cercado por fiação e remendos estruturais. Alguns acreditam que símbolos maçônicos estão dentro da fundação, já que uma pedra angular foi colocada em cerimônias maçônicas. Uma cápsula do tempo também pode existir na base, contendo jornais, moedas e recordações. Existem sugestões de câmaras seladas na fundação, embora estudos de radar sugiram o contrário. Curiosamente, a cor do monumento muda na metade devido à mudança de fontes de pedra após a Guerra Civil. O monumento a Washington possui problemas estruturais e danos causados por raios, sendo que o capitel de alumínio está inacessível. 12. O Altar da Pátria. Em Roma, perto do Fórum Romano, fica o Altar da Pátria, também conhecido como Vitoriano. É um grande monumento de mármore branco construído para homenagear Vítor Emanuel II, o primeiro rei de uma Itália unificada. Devido ao seu tamanho e aparência, ele ganhou apelidos como a Máquina de Escrever e o Bolo de Casamento. Ele inclui o Túmulo do Soldado Desconhecido e foi projetado como um tributo à unificação italiana. Durante a era de Benito Mussolini, o monumento foi palco de comícios e desfiles fascistas. Mussolini supervisionou a construção da Via dei Fori Imperiali, uma ampla avenida que levava ao Vitoriano e que exigiu a destruição de algumas antigas ruínas romanas. Ele também fazia discursos na varanda do monumento. O túmulo do soldado desconhecido foi instalado em 1921, contendo os restos mortais de um soldado italiano não identificado que morreu durante a Primeira Guerra Mundial. 11 cadáveres não identificados foram coletados de campos de batalha e colocados em caixões. Maria Bergamas, cujo filho morreu na guerra, foi solicitada a escolher um. O caixão escolhido foi enterrado com honras nacionais e uma chama eterna. No entanto, alguns corpos podem ter sido identificados incorretamente e alguns podem nem ter sido italianos. Um corpo foi posteriormente suspeito de ser austríaco.
O monumento também tem uma grande estrutura subterrânea com cofres selados, arquivos e câmaras cerimoniais. Alguns desses espaços não são abertos desde a década de 1930 e partes dos níveis inferiores são mal documentadas, com conteúdo desconhecido. A chama eterna já se apagou várias vezes devido a quedas de energia, falhas na linha de gás e intervenção humana. A arquitetura do monumento cria galerias de sussurros, onde os sons se propagam de forma estranha nas escadas e pórticos. Trabalhadores de manutenção relataram ouvir passos e conversas em áreas seladas. Embora o monumento esteja aberto ao público, apenas uma pequena parte é acessível. Portas trancadas, escadarias e corredores bloqueados por correntes levam a áreas restritas. As razões oficiais incluem integridade estrutural, preservação, fiação não documentada e vandalismo. Um monumento à unidade nacional, construído sobre ruínas mais antigas, erguido durante a era fascista e contendo um túmulo com incerteza sobre a identidade do soldado. 11. Cristo Redentor. Com mais de 30 metros de altura, no topo do Morro do Corcovado, com vista para o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor é uma estátua mundialmente famosa. Ela simboliza paz, esperança e a identidade cultural e religiosa brasileira. O monumento tem uma história com problemas de construção, danos por raios, câmaras internas, documentos de engenharia perdidos e uma área interna restrita. O interior é fechado ao público, mas a estátua é oca, contendo escadas, plataformas, passarelas e túneis de concreto. Lá dentro existem suportes estruturais, áreas de serviço e escotilhas de acesso na cabeça e nos ombros. Estes espaços são pequenos e pouquíssimos técnicos chegaram a entrar neles. A estátua foi concluída em 1931, após 9 anos de planejamento e 5 anos de construção. O engenheiro brasileiro Heitor Silva Costa a projetou e o artista francês Paul Landowski a esculpiu. Devido ao seu tamanho e localização na montanha, ela está exposta a ventos e tempestades. A estrutura interna é feita de costelas de concreto armado que suportam a casca externa de pastilhas de pedra-sabão. O acesso é feito por uma pequena porta de manutenção na base, e dentro há uma escada em espiral de mais de 12 andares, cerca de 1.300 degraus, iluminada por luzes de serviço. Existem passarelas e plataformas de metal que atravessam o peito, os ombros e a cabeça, usadas para inspeção, reparos contra raios e acesso de emergência. Nos ombros, há alçapões que levam a escotilhas de observação atrás dos braços, raramente abertas. Estas foram construídas para verificar pontos de tensão nos braços, mas são difíceis de alcançar. A cabeça da estátua tem um espaço interno acessível por uma escada, mas requer aptidão física e autorização, pois não há grades nem muitas luzes. Dentro da cabeça há um espaço vazio, uma ventilação e uma escotilha para monitoramento. Nos anos 80, engenheiros encontraram rachaduras de estresse na estrutura de concreto dentro da cabeça, causadas por raios. A estátua é atingida por raios em média de 3 a 5 vezes por ano. Em 2014, um raio quebrou a ponta do polegar direito. Em 2008, a cabeça foi atingida, danificando um painel de pedra-sabão e causando fraturas nas costelas de suporte. Grande parte da documentação original das décadas de 1920 e 30, como plantas, pedidos de material e esboços, foi perdida ou destruída. Os únicos registros estão em arquivos privados dos descendentes de Heitor da Silva Costa. Por isso, engenheiros modernos não conhecem todos os detalhes do projeto. Durante a construção, várias pessoas morreram. Memórias e cartas sugerem quedas, raios e ferimentos. Alguns moradores locais acreditam que o interior é assombrado pelos que morreram na construção. É um símbolo de paz para o mundo, mas por dentro há rachaduras, silêncio e um peso histórico. 10. O quarto secreto da Torre Eiffel. Milhões olham para ela todos os anos. A Torre Eiffel, o monumento mais icônico da França. Elevando-se sobre Paris, é um símbolo de romance e orgulho cultural. Com seus 330 metros de altura, construída para a Feira Mundial de 1889, ela se tornou sinônimo de ambição. Mas poucos, ao subirem sua complexa estrutura de ferro forjado, percebem que, bem acima das ruas, escondido em seus níveis mais altos, existe um apartamento secreto, e ele nunca foi feito para o público. Menos pessoas ainda sabem que este espaço misterioso foi projetado pelo próprio Gustave Eiffel e permaneceu trancado e sem uso por décadas, escondido à vista de todos. À primeira vista, parece inacreditável, porque uma das estruturas públicas mais famosas do mundo teria um cômodo privado em sua superestrutura?
Eiffel usou este quarto como um refúgio pessoal e como um espaço para receber convidados, guardando o acesso de perto. Eiffel convidou apenas um punhado de pessoas para o espaço, sendo a mais notável Thomas Edison, que o visitou em 1889 e presenteou Eiffel com um de seus recém-inventados fonógrafos. Dizem que os dois discutiram ciência e o futuro da tecnologia humana a mais de 274 metros acima das ruas de Paris. O contexto social é importante. Quando a Torre Eiffel foi inaugurada, foi odiada por grande parte da elite parisiense. Artistas e intelectuais a chamavam de desgraça. A ideia de Eiffel reivindicar um santuário privado em seu pico, literalmente acima das cabeças de seus críticos, era ousada e simbólica. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas ocuparam Paris e usaram a torre para comunicações militares. Reza a lenda que os cabos do elevador foram cortados para que o próprio Hitler não pudesse subir, forçando os oficiais alemães a escalar centenas de degraus. Durante a ocupação, o destino do quarto secreto é nebuloso. Alguns historiadores especulam que foi usado por oficiais alemães como posto de observação. Outros acreditam que foi deixado intacto. Nos anos pós-guerra, o quarto tornou-se um mito. Isso mudou nos anos 80, quando a torre passou por uma restauração significativa. Durante o processo, o apartamento foi redescoberto, restaurado e preservado. Hoje, se você pegar o elevador até o topo e espiar por uma pequena janela, pode vê-lo. Seu mundo privado está exatamente como era. A sala secreta não está listada nos mapas de turismo padrão. É um monumento com um segredo. 9. A Estátua da Liberdade. Para a maioria, a Estátua da Liberdade é um símbolo de boas-vindas e um emblema de liberdade. Com seus mais de 92 metros da base à tocha, ela domina o porto de Nova York. Mas, sob sua aparência nobre, reside um passado por vezes inquietante. Um passado cheio de instalações militares, quarentenas de doenças, explosões catastróficas e partes seladas que poucos turistas conhecem. Antes de ser a Ilha da Liberdade, a terra abaixo era chamada de Ilha Bedloe, e sua história é mais antiga e sombria. Antes da chegada da colossal Mulher da França, a Ilha Bedloe abrigou estações de quarentena de varíola, execuções públicas e uma fortificação militar. Entre os anos 1700 e o final do século XIX, a ilha foi usada para isolar imigrantes doentes. As condições eram horríveis e muitos morriam sem tratamento ou direitos funerários. A estátua, quando chegou em 1885, tinha um design revolucionário. Construída por Frédéric Auguste Bartholdi, com engenharia interna de Gustave Eiffel. O design esquelético permitiu um tamanho sem precedentes, mas falhas estruturais surgiram quase imediatamente. A estátua balançava excessivamente em ventos fortes, e os rebites nas juntas de metal eram propensos à corrosão. E o mais famoso, o braço que segurava a tocha era instável. Então veio a explosão. Em 30 de julho de 1916, uma enorme explosão atingiu o depósito de munições de Black Tom Island, diretamente em frente à Ilha da Liberdade. Foi um ato de sabotagem alemã. Mais de 907 mil quilogramas de munição foram detonados. Uma explosão que quebrou janelas em locais distantes como a Times Square. A Estátua da Liberdade foi gravemente danificada no impacto. O braço da tocha ficou deformado, e dezenas de rebites e braçadeiras de ferro internos foram deslocados ou dobrados. Até hoje, mais de um século depois, nenhum turista tem permissão para subir na tocha. Não é apenas uma questão de preservação. Revisões de segurança modernas revelam que a escada em espiral é estruturalmente instável. Não há ventilação moderna nem saída de incêndio. A tocha folheada a ouro visível hoje não é a original. É uma reconstrução adicionada nos anos 80. A cor original da estátua também tem uma história estranha. Quando foi inaugurada, a Liberdade brilhava com uma cor de cobre brilhante. Mas, em 20 anos, a pele oxidou, ficando verde. Hoje, a Estátua da Liberdade é apresentada como um monumento aberto, mas apenas uma fração é acessível. O braço e a tocha estão selados e as passarelas dos ombros estão proibidas. 8. O Arco do Portal de St. Louis. Elevando-se a 192 metros acima do rio Mississippi, o Arco do Portal em St. Louis, Missouri, é um dos marcos mais elegantes dos Estados Unidos. Concluído em 1965, é uma curva parabólica em aço inoxidável, simbolizando a expansão para o oeste dos Estados Unidos. Mas poucos visitantes percebem que ele contém passagens claustrofóbicas, sistemas mecânicos propensos a falhas e um dos sistemas de transporte interno mais bizarros já projetados.
É lindo de longe, mas surpreendentemente assustador de perto. O segredo mais famoso do arco é o sistema de bondes escondido dentro das pernas. Como a estrutura é curva, elevadores tradicionais não funcionariam. Os engenheiros projetaram um sistema híbrido de bonde-elevador. Os passageiros se sentam em um pequeno casulo branco para 5 pessoas. À medida que o casulo sobe, ele gira lentamente e se nivela. Parece engenhoso, e é, mas a experiência está longe de ser relaxante. Os casulos são apertados, com espaço suficiente apenas para adultos de tamanho médio sentarem-se curvados. A viagem até o topo leva cerca de 4 minutos. Não há janelas, corrimãos, nem saídas de emergência. As paredes são de metal branco e quando o sistema sacode ou para, os passageiros costumam sentir vertigem e claustrofobia. Não há controle climático além de um pequeno ventilador e no calor do verão, os casulos podem ficar sufocantes. O deck de observação no topo adiciona uma camada de desconforto. Acessível apenas pelo casulo apertado, o deck é estreito, curvo e possui 16 pequenas janelas retangulares, cada uma com apenas 18 por 68 centímetros. Essas janelas se inclinam para baixo, oferecendo uma vista indutora de vertigem para a cidade ou para o rio. O chão é ligeiramente inclinado e o teto curvo comprime o espaço da cabeça. Em horários de pico, mais de 100 pessoas podem se espremer no espaço, que não tem banheiro, comida, nem saída de emergência direta. E sim, o topo balança com o vento. O arco é projetado para flexionar até 45 centímetros em ventos fortes, e embora os engenheiros insistam que é seguro, a sensação não é de segurança. Em dias de vento, o deck vibra sutilmente, o que desorienta algumas pessoas. Em pelo menos 2 ocasiões, convidados desmaiaram e tiveram que ser escoltados por equipes de emergência. 7. A Grande Esfinge de Gizé. Pode ser um dos monumentos mais antigos e estudados da Terra, mas a Grande Esfinge de Gizé ainda guarda segredos. Esculpida em um único cume de calcário na borda do Planalto de Gizé, a esfinge tem mais de 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Seu corpo e rosto enigmático têm vigiado o Egito por mais de 4.500 anos, mas sob aquelas patas enormes e dentro da rocha de sua fundação, jazem passagens seladas e cavidades inexploradas. A narrativa oficial é que a esfinge foi construída durante o reinado do faraó Khefren, por volta de 2500 a.C. Já no século XIX, viajantes e exploradores registraram portas e câmaras sob e ao redor da esfinge. Em 1925, o engenheiro francês Émile Baraise liderou uma grande escavação que descobriu poços e portas seladas. Suas anotações descreveram uma cavidade retangular sob o peito da esfinge e outra sob a garupa, ambas preenchidas e seladas. Na década de 1990, o geólogo americano Dr. Robert Schoch propôs que o profundo desgaste no corpo da esfinge, especialmente nas laterais, não foi causado pela erosão da areia, mas sim pela água. Schoch sugeriu que esse nível de desgaste exigiria séculos de chuvas fortes, o que remonta à construção da esfinge milhares de anos antes de Khefren. No início dos anos 90, equipes do Stanford Research Institute e da Organização de Antiguidades Egípcias conduziram varreduras de radar de penetração no solo. Esses exames identificaram anomalias sob o monumento, vazios retangulares e simétricos sob as patas dianteiras, estendendo-se em direção ao corpo. Zahi Hawass, então diretor de antiguidades, reconheceu a presença das cavidades, mas negou que fossem acessíveis ou significativas. No entanto, o acesso à área foi restrito por anos depois. A noção de câmaras seladas sob a esfinge não é mais especulação. Foi confirmada por radar, mas nenhuma grande escavação foi permitida. 6. O Monumento à Batalha das Nações. Com mais de 91 metros de altura em Leipzig, Alemanha, o Monumento à Batalha das Nações é um dos maiores e mais pesados da Europa. Foi construído para comemorar a derrota das forças de Napoleão em 1813. Com granito, um interior sombrio e guerreiros de pedra gigantes, parece menos um memorial e mais uma fortaleza, ou até mesmo um túmulo. O monumento marca o local da Batalha de Leipzig, uma das mais sangrentas da história europeia. Em 4 dias, mais de 600 mil soldados lutaram e cerca de 90 mil ficaram mortos ou feridos. Sob a fundação deste monumento, na cripta e subestrutura, há uma série de câmaras seladas e jazigos de sepultamento. Durante a construção, os trabalhadores encontraram ossos, espadas quebradas e valas comuns.
Em vez de perturbar os restos, os construtores os incorporaram na fundação. Vários restos esqueléticos foram enterrados novamente em criptas cerimoniais dentro da base e outros foram deixados intactos. O monumento foi construído sobre, ao redor e, em alguns casos, literalmente sobre os corpos dos caídos. Acima da cripta fica a Câmara da Cúpula, um salão com um teto de mais de 67 metros. A cúpula é cercada por 16 figuras de guerreiros sentados, os vigilantes, que encaram a câmara. Visitantes relatam há muito tempo alucinações auditivas dentro do monumento, ecos que não correspondem aos sons, passos vindos de cima quando ninguém está subindo. Guias falam de grupos vendo figuras sombrias que desaparecem. Há também a câmara selada, acessível apenas por uma escotilha de aço trancada, embutida na fundação traseira. Registros de construção indicam que a câmara foi usada durante a Segunda Guerra Mundial como um cofre de documentos e posto militar avançado. O mais estranho de tudo é a condensação persistente. Mesmo no verão, o interior é úmido e frio. A água escorre pela pedra, e nos níveis inferiores foi documentado o crescimento de mofo. 5. A Mãe Pátria chama. Ela se eleva sobre Volgogrado, sua espada erguida, o cabelo varrido por um vento fantasma. A Mãe Pátria chama, concluída em 1967, é uma mensagem esculpida no céu. Com mais de 85 metros da base à ponta da lâmina, foi por um tempo a estátua mais alta do mundo. Mas essa figura imensa esconde verdades profundamente inquietantes, falhas de design interno, uma fundação perigosamente instável e até rumores de contaminação radioativa. Construída em uma colina estratégica, a estátua marca o local de uma das batalhas mais sangrentas da história humana, a Batalha de Stalingrado. Mais de 2 milhões de soldados e civis morreram. A terra sob a estátua está encharcada de sangue. Valas comuns cercam a base. Dentro da estátua existe um labirinto de cabos de aço, escadas sinuosas e plataformas estreitas. Os trabalhadores têm que subir centenas de metros para inspecionar as hastes de tensão que impedem a estátua de desabar sob seu próprio peso. Em 2009, o Ministério da Cultura da Rússia confirmou que a estátua havia começado a inclinar-se permanentemente. As águas subterrâneas e os deslocamentos sísmicos causaram a erosão do solo sob a base. A espada é outra história. A original, projetada para ser leve, começou a vibrar e zumbir de forma ameaçadora no vento. Sua estrutura de metal oca era propensa a frequências de ressonância, emitindo uma nota profunda e zumbidora que ecoava por Volgogrado. Após reclamações de segurança, a espada foi substituída por uma versão sólida e mais pesada, o que eliminou o som, mas aumentou a carga de peso no já sobrecarregado braço direito. Há rumores de que o aço usado no esqueleto interno veio de tanques e destroços de guerra recuperados, alguns dos quais foram expostos à radiação de baixo nível. A Mãe Pátria Chama é um símbolo de vitória e patriotismo. Mas, sem uma grande intervenção, alguns especialistas acreditam que a estátua pode não sobreviver a outro século, podendo rachar e, eventualmente, cair. 4. O Mausoléu de Halicarnasso. O Mausoléu de Halicarnasso, construído por volta de 350 a.C., na atual Bodrum, Turquia, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não era apenas um túmulo, misturava influências egípcias, gregas e anatólias. Hoje é uma ruína. A obra foi encomendada por Artemísia II, irmã e esposa de Mausolo, o governador persa da Cária. Quando ele morreu, ela prometeu construir-lhe o túmulo mais magnífico que o mundo já tinha visto. O resultado foi um monumento de vários andares, com mais de 41 metros de altura, adornado com mais de 400 esculturas. O termo mausoléu deriva diretamente do nome de Mausolo. Com o tempo, o monumento começou a ceder. Múltiplos terremotos entre os séculos X e XV causaram rachaduras e colapsos parciais. Arqueólogos descobriram câmaras subterrâneas sob a fundação do túmulo. Uma delas, apelidada de Câmara X, foi encontrada selada atrás de uma laje de pedra maciça. Apesar dos esforços, ela nunca foi aberta e seu conteúdo permanece desconhecido. Hoje, o local é um campo de ruínas, mas mesmo assim impõe respeito. 3. O Memorial Yad Vashem. Em Jerusalém, Israel, o Yad Vashem é o memorial oficial para as vítimas do Holocausto. É um complexo com museu, jardim de esculturas e centro de educação. No seu centro está o Salão dos Nomes, uma câmara cônica que parece infinita. Por trás de seu design silencioso está uma das verdades mais sombrias da era moderna. O Salão dos Nomes contém mais de 4,8 milhões de registros,
páginas de testemunhos de vítimas, enviadas por sobreviventes. O topo da câmara exibe fotos como constelações no escuro. A parte inferior desce para uma piscina espelhada, criando a ilusão de um poço de memória sem fundo. No pós-Segunda Guerra Mundial, os registros do genocídio nazista foram espalhados ou destruídos. Os soviéticos classificaram grandes quantidades de informações e alguns documentos ainda não foram liberados para pesquisadores ocidentais. Mais perturbador é o fato de que alguns nomes estão ausentes por escolha. Sobreviventes se recusam a enviar testemunhos por vergonha, trauma ou medo. Existem também os nomes falsos. Nem todas as entradas são verificadas. No início, alguns testemunhos foram enviados várias vezes sob grafias diferentes ou por fontes conflitantes. Há arquivos duplicados e outros incompletos, rotulados simplesmente como criança ou mãe. Dentro do complexo, há uma câmara menos conhecida, o Repositório dos Justos, contendo arquivos sobre não-judeus que salvaram vidas durante o Holocausto. Múltiplos arquivos foram anonimizados ou editados. Alguns justos tiveram seus arquivos selados após se descobrir que a motivação não era bondade, mas suborno ou coerção. O segredo do Yad Vashem é o quanto foi esquecido, ou pior, apagado. 2. O Vale dos Caídos. Fora de Madrid, o Vale dos Caídos é um dos monumentos mais controversos da Europa moderna. Pretendia honrar os mortos na Guerra Civil Espanhola, mas por décadas foi o local de sepultamento do general Francisco Franco, o ditador fascista da Espanha, e foi construído em parte pelos prisioneiros que ele prendeu. O monumento é um complexo imponente, uma cruz de granito de mais de 152 metros de altura. Concebido por Franco em 1940, a construção levou quase 20 anos. De 20 a 30 mil prisioneiros políticos foram usados como trabalho forçado. Pelo menos centenas morreram de quedas, desabamentos de túneis e doenças. Até hoje, não há um registro completo de quem construiu o Vale dos Caídos. O governo de Franco o classificou como um símbolo de reconciliação, mas os únicos nomes gravados nas paredes da Basílica por décadas foram os de soldados franquistas. O corpo de Franco foi enterrado lá em 1975 e, por anos, peregrinos visitavam diariamente, muitos prestando homenagens fascistas. Somente em 2019, após anos de debate, o corpo de Franco foi exumado e realocado. A remoção de Franco não resolveu os problemas. Sob a Basílica, jazem mais de 33 mil corpos, armazenados em criptas e ossuários que se estendem pela montanha. O sistema de criptas é tão mal documentado que ossos foram descobertos em cofres errados, empilhados de forma desorganizada e expostos a danos causados pela água e mofo. De acordo com as plantas oficiais, existe uma sala selada atrás do coro da Basílica, conhecida internamente como a Sala Z. Seu propósito não é claro. 1. A Torre Juche na Coreia do Norte. Elevando-se a mais de 170 metros acima do rio Taedong, a Torre Juche em Pyongyang é um dos monumentos mais imponentes. Construída em 1982 para comemorar o 70º aniversário do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung. A torre tem o nome da ideologia estatal, Juche, uma mistura de nacionalismo e lealdade absoluta ao regime. Para o turista, a Torre Juche parece um simples monumento ideológico. Sua coluna vertical elegante é feita de 25 mil blocos de granito branco, supostamente um para cada dia de vida de Kim Il-sung, até seu 70º aniversário. Uma plataforma de observação fica logo abaixo da chama vermelha no topo, mas quase metade da estrutura é completamente proibida para visitantes, até mesmo para a maioria dos norte-coreanos. O interior inclui andares que não são iluminados, selados atrás de portas reforçadas ou vigiados por guardas. Há histórias de um arquivo ideológico selado dentro da torre, que conteria documentos Juche originais e memorandos manuscritos de Kim Il-sung. A chama vermelha no topo da torre é mais do que uma coroa decorativa. À noite, ela brilha intensamente. Durante quedas de energia, quando toda Pyongyang fica escura, a chama muitas vezes continua a brilhar. Isso sugere que ela está conectada a uma fonte de energia de backup protegida. Apesar de sua aparência de confiança, a torre sofre de graves problemas de manutenção. O clima de Pyongyang causou rachaduras na base e danos por água. A torre continua sendo uma peça central de Pyongyang, mas por dentro está quase vazia. Seus andares estão selados, a câmara superior inexplorada por qualquer pessoa de fora do regime. Depois de tudo isso, qual desses segredos você achou o mais assustador ou o mais inacreditável? Você ainda olha para os monumentos da mesma forma?
Deixe sua opinião e o nome da sua cidade nos comentários para eu saber de onde você nos assiste. E não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder as próximas revelações. Tem mais conteúdo incrível aparecendo na tela para você continuar sua jornada de descobertas. Até a próxima!